Olá, graça e paz a todos os irmãos. Como é bom tê-los conosco na nossa sala de aula virtual do curso Caminhando com Cristo da Missão Semente. É um prazer enorme poder compartilhar conhecimento e experiências e assim a cada dia ser aperfeiçoado por meio da palavra da verdade através da iluminação do Espírito Santo. Na aula anterior nós estudamos sobre o que é a igreja, sua origem, natureza e a importância para nós cristãos. E nessa aula de número 7, o assunto que será abordado tem tudo a ver com igreja. Nós vamos falar sobre os sacramentos ou ordenanças deixadas por Cristo e que precisam ser observadas. Esses sacramentos ou ordenanças são consideradas as marcas de uma igreja saudável, quando aplicadas de forma correta. Então, nesse vídeo, vamos começar a explicar o que são, quantos são e qual o significado desses sacramentos. E depois abordaremos a questão do batismo. O tema dessa aula é: por que eu devo me batizar? O que significa sacramento e ordenança? Primeiro, o termo sacramento ou ordenança tem sido usado pela igreja para denotar ritos ou cerimônias na adoração cristã, que tanto pode ser um sinal exterior como conter um significado interior. As igrejas protestantes diferem das igrejas católicas. Reconhece que Jesus deu à igreja dois sacramentos, ou ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. Isso se deu a partir do século XVI, com a Reforma Protestante. De acordo com os reformadores, Jesus Cristo ordenou dois e somente dois sacramentos. Na última ceia, com os discípulos, instituiu a celebração da ceia do Senhor. Isso está lá em Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 29. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é meu corpo. A seguir, Jesus pegou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês, nessa hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu beberei com vocês o vinho novo, no reino de meu Pai. E na grande comissão, ordenou a prática do batismo, Mateus 28, versículo 18 ao 20. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Já a Igreja Católica observa um total de 7 sacramentos. Esses outros 5 sacramentos não encontramos justificativa bíblica para atestá-las. Bom, mas o que é sacramento? Sacramento significa fazer algo sagrado, é a dedicação a um Deus ou algo sagrado. Essa palavra vem do latim, sacramento, e foi usada na Vulgata para traduzir o grego mysterion, que dava a ideia de algo misterioso ou mágico. Alguns preferem chamar esses ritos ou cerimônias de sacramentos da igreja, e normalmente atribui a eles algum poder misterioso, ou um instrumento real de transmissão da graça. Tais meios da graça somente chegam ao indivíduo por meio dos sacerdotes, e essas são essenciais para a salvação, por serem atos religiosos. E ordenanças? São mandamentos dados por Cristo. Elas não incorporam a ideia de manifestar a graça, mas apenas a ideia de símbolos, e dessa forma não lhe é atribuído nenhum poder para mudar a vida daqueles que a obedecem, mas uma consequência daqueles que já foram mudados pela pregação do Evangelho e ação do Espírito Santo. Qual o número de sacramentos e ordenanças? Para a Igreja Católica, os sacramentos são 7. Primeiro, o batismo. Segundo, a confirmação do batismo, crisma. Terceiro, a Eucaristia, que é a ceia do Senhor. Quarto, a penitência ou confissão. Quinto, a extrema-unção. Sexto, ordens sagradas, que é a ordenação ao sacerdócio. E sétimo, o casamento. Já as igrejas protestantes evangélicas reconhecem apenas 2 ordenanças dadas por Jesus, a sua igreja. Primeiro, o batismo nas águas e segundo, a ceia do Senhor.
Tanto o batismo nas águas como o pão e o suco da vide são símbolos que apontam para algo muito superior. Assim como o pão e o vinho simbolizavam o corpo e o sangue de Jesus, o batismo simboliza a morte, sepultamento e ressurreição do Senhor. Nele, os crentes se identificam com o Senhor. Nós devemos cumprir a ordenança do nosso Senhor até que ele venha, como diz as Escrituras. Assim como Paulo advertiu sobre a mesa do Senhor, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29 e 30. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mesmo sendo símbolos, eles apontam para uma verdade espiritual que não pode ser negligenciada. Nesse primeiro vídeo da aula, nós vamos falar acerca do batismo nas águas. Existem muitos mitos e confusão criada pelos homens. Tudo isso se dá pela falta de um estudo mais aprofundado das Escrituras. Tentaremos ser o mais bíblico possível, lembrando que precisamos fazer distinção de princípios, que são as bases ou raiz ou a causa primária estabelecida por Deus, e o método, que é o meio como fazemos. Nesse sentido, o método ele pode variar de acordo com a necessidade da ocasião. Por exemplo, João Batista ele batizava em águas correntes, lá no Rio Jordão. Mas segundo o Didaquê, que é a instrução dos 12 apóstolos, que foi escrito no ano 145 a 150 depois de Cristo, há exceções. No capítulo 7, versículo 1 ao 3, diz assim: quanto ao batismo, faça assim. Depois de dita todas essas coisas, batize em água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você não tiver água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar com água fria, faça com água quente. Na falta de uma ou outra, derrame água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mais importante não é o método, mas o princípio. Podemos batizar em água corrente, em piscina, água parada e, dependendo do caso, por aspersão, quanto à impossibilidade da pessoa em descer as águas. Vamos ao texto base. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Por que devo batizar? Esta é a grande pergunta. Mas eu quero te fazer uma outra pergunta. Por que não se batizar? O que impede uma pessoa que já tomou a decisão de aceitar Jesus como o Senhor da sua vida, crê na Bíblia como a palavra de Deus, já recebeu o Espírito Santo, o Espírito de verdade, e que nos convence dos nossos pecados? A única coisa que impede o crente de ser batizado é se esse processo, dito anteriormente, não acontecer. Ou seja, se você não recebeu Jesus, se você não crê na Bíblia como a palavra de Deus, se você não tem o Espírito Santo e não reconhece o seu estado como pecador, então não há motivo para ser batizado. O batismo nas águas não terá sentido nenhum em nossas vidas. Será apenas um mergulho nas águas, sem as etapas anteriores. Sendo assim, o principal requisito para o batismo nas águas é que o candidato seja crente, convertido, como vimos no texto-chave de Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. A importância do discipulado antes do batismo. O modo e o tipo de ministração varia de denominação para denominação. Isso pode levar desde algumas horas antes do batismo, dias ou até mesmo meses de preparação do candidato que vai descer as águas. A palavra batismo vem do grego baptizo. No seu uso clássico, o termo significa, primeiro, imergir ou submergir. Segundo, inundar ou cobrir com água. Terceiro, molhar completamente ou umedecer. Quarto, derramar sobre ou encharcar. O batismo não é para a salvação,
mas pela fé em Cristo. Apesar de em Marcos capítulo 16, versículo 16, está escrito: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê está condenado. Não podemos fazer dessa passagem uma doutrina, não há base bíblica para isso. Se fosse assim, o ladrão da cruz não poderia ser salvo. Mateus capítulo 23, versículo 41 e 43. Você não se batiza para ser salvo, você se batiza porque é salvo. É uma consequência do novo nascimento. Por isso, não batizamos descrentes, somente crentes no Senhor. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 16, precisamos notar a sequência. Primeiro, crer. Aqui se dá um novo nascimento. Segundo, batizado. É um ato de obediência e uma confissão pública diante da igreja. Então nós devemos fazer separação entre o novo nascimento e o batismo nas águas. O novo nascimento, ele não se dá no batismo nas águas, mas antes dele, como está escrito lá em Tito, capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O verdadeiro batismo, ele deve acontecer dentro de nós, na nossa consciência e entendimento, e para isso há um processo antes de descermos as águas do batismo. Primeiro, ter um encontro real e verdadeiro com Cristo. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. 2. Receber a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Terceiro, receber o Espírito Santo. Ele nos convencerá do pecado. João capítulo 16, versículo 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Quarto, crer no coração e confessando publicamente com os nossos lábios. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O novo nascimento é essencial para a salvação do cristão. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não te admires, de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Isso está lá em João, capítulo 3, versículo 3 e versículo 7, onde Jesus vai dizer para Nicodemos, que era um religioso, um fariseu, que ele precisava nascer de novo. A religião, ela não salva. O que salva o homem é um novo nascimento através do lavar regenerador do Espírito Santo. Isso não se dá de forma exterior, mas se dá no interior. Quando Deus opera o novo nascimento em nós, a fé salvadora é despertada e somos unidos a Cristo. 1 João capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Não diz será nascido de Deus, mas é nascido de Deus. Nossa primeira fé é o sinal de vida do novo nascimento. Todo aquele que é nascido de Deus se batiza, mas nem todo aquele que se batiza é nascido de Deus. As águas não têm poder transformador. Alguns se batizam na emoção, sem um verdadeiro discernimento. Outros pela razão ou pela lógica, são convictos e não convertidos. De forma acertada, João Calvino, um grande teólogo reformador, ele declara que eles não trazem qualquer proveito ou benefício, a não ser recebidos em fé. Vemos que é possível as pessoas serem batizadas sem ter nascido de novo. Lucas capítulo 3, versículo 7 ao 9. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento.
E não comece a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Veja também Simão, lá em Atos capítulo 8, versículo 9, 10, 13, versículo 18 e 19. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre o qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Então veja que o batismo não significa transformação de vida. Nós só podemos descer as águas quando nós tivermos um encontro real e verdadeiro e transformador com o Espírito Santo. A água, ela não tem poder para te limpar, a água não tem poder para sarar, a água ela não tem poder para mudar o seu interior. Qual a forma correta do batismo nas águas? Cremos no batismo por imersão, ou seja, você precisa imergir inteiramente na água, e não por aspersão, que é derramar água sobre a cabeça. Quais as condições para o batismo? Primeiro, tem que ser crente. Segundo, precisa ser adulto, consciente do que está fazendo. E terceiro, precisa ser instruído. Em nome de quem nós somos batizados? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é no nome do pastor ou da denominação. Entendemos que o batismo nas águas, além de ser um símbolo de identificação com Jesus, também aponta para a inicialização do batizado na comunidade de cristãos, a qual está se associando no batismo. O batizado, ele assume um compromisso e responsabilidades para com a igreja e seus líderes, e vice-versa. A igreja e a liderança têm a responsabilidade de acolher, cuidar, ensinar e acompanhar o desenvolvimento do batizado. Podemos descrever o batismo como um compromisso formal, uma aliança que pode muito bem ser ilustrado como o casamento. Quantas vezes devo batizar? Segundo a Bíblia, há um só batismo. Então o batismo ele é uma vez apenas, mas só é válido se nós tivermos consciência daquilo que estamos fazendo. Discernimento. As igrejas que batizam diversas vezes, outras pregam o rebatismo, para que você possa se associar à organização eclesiástica. O batismo de crianças é bíblico? Entendemos que não há base bíblica. Em Lucas capítulo 2, versículo 22 e 23, as crianças são apresentadas no templo. Algumas igrejas fazem um paralelo entre o batismo e a circuncisão, que era a marca da aliança de Deus com o povo hebreu, citando Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12, onde ele trata o batismo como o equivalente espiritual da circuncisão. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, e que o ressuscitou dentre os mortos. Agostinho de Hipona dizia que, uma vez que Cristo é o Salvador de todos, todos precisam de salvação. Como o batismo reconhece tanto a necessidade da salvação humana, quanto a disposição graciosa de Deus em concedê-la, todos devem ser batizados. Afinal, disse ele, as criancinhas precisam de salvação tanto quanto os adultos. O grande problema aqui é que as águas do batismo não têm poder salvífico, não é garantia de salvação nem para o adulto, quanto mais para a criança. Entendemos que o batismo só deve ser administrado quando o indivíduo dá sinais de arrependimento e fé e manifesta a graça.
Qual a diferença entre o batismo de João e o batismo de Jesus? O batismo de João era para arrependimento e apontava para a vinda do Messias e seu reino. O batismo de Jesus aponta para sua obra completa, morte e ressurreição para uma nova vida. Por que Jesus se batizou se ele não tinha pecado? Primeiro, para nos dar um exemplo. Segundo, para se identificar com nós pecadores. Assim como no batismo de Jesus, nós nos identificamos com ele. Resumindo, o batismo ele é, primeiro, uma ordenança por Jesus Cristo. Segundo, uma confirmação do novo nascimento como símbolo do morrer para o mundo e nascer para Deus. Terceiro, o batismo é sua identificação com Cristo. Quarto, o batismo é e deve ser com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quinto, o batismo é e deve ser realizado depois da aceitação e declaração de que Jesus é seu Salvador. Sexto, o batismo é testemunho de fé e o ingresso na igreja local. Estamos encerrando este vídeo e quero deixar um versículo para sua memorização e as vitaminas diárias para o seu devocional. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. Até lá e que Deus abençoe os seus estudos.